Boa noite, irmãos. Mais uma vez, né? Abra suas Bíblias na carta escrita por Pedro, o apóstolo, primeira carta, capítulo 1. Versículo 1 diz assim, irmãos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Essas são regiões. 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Iniciamos a exposição deste assunto, deste livro, no domingo passado, mostrando aos irmãos o objetivo que Pedro tinha ao escrever esta carta. Eu li um texto que está nesta carta de 1 Pedro, provando para os irmãos que o objetivo de Pedro é consolar, é confortar aqueles irmãos que estavam passando por perseguições por causa da sua fé. Essa é a intenção primária de Pedro. Pedro percebe que a perseguição será uma verdade na vida dessas pessoas que receberam a Cristo e agora estão caminhando no caminho da fé. O mundo irá persegui-los, maltratá-los e até levá-los à morte. Pedro percebe que esses irmãos talvez não estejam preparados para tal perseguição, talvez não estejam preparados para receber um impacto sobre a sua fé. Por causa disso, Pedro escreve esta maravilhosa carta, a fim de que os irmãos tivessem algo palpável que lhes pudesse dar esperança diante das tribulações que eles iriam passar. Essa é a ideia. Esses crentes precisavam de uma palavra, precisavam de uma escritura, para que a fé que eles tinham pudesse se fundamentar em alguma coisa. E mesmo sabendo que a perseguição viria, eles tinham uma carta que poderia dar base para eles continuar firmes, mesmo na iminência da perseguição, mesmo na iminência de morrer. Mas por causa desta carta, a fé deles iria se fortalecer e eles iriam continuar firmes na fé, ao ponto de não retroceder por absolutamente nada nesta vida. Eu espero do fundo do meu coração que ao término deste sermão, ao término da exposição desses 2 versículos, nós tenhamos pelo menos uma base fundamental para que a nossa fé seja mais fortalecida, para que o texto que Pedro escreve, e a intenção dele é consolar, confortar e edificar, se cumpra nas nossas vidas. Saiamos daqui esta noite cientes de que é inevitável que a nossa fé será colocada contra a parede, seremos perseguidos por causa do nome de Cristo, mas mesmo assim, nós levantaremos o estandarte da verdade, continuaremos firmes por causa da esperança que nós temos. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude na exposição desta carta. Percebam, meus irmãos, que Pedro, diferente de João, quando escreve suas cartas, ele não põe a sua vocação, o seu chamado. Quem faz muito isso é Paulo. Paulo é que faz muito isso. Na maioria das cartas que Paulo escreve, ele coloca o seu nome e coloca a sua vocação,
o seu apostolado. E é explicável isso pela seguinte razão: Paulo teve muita dificuldade com os crentes do primeiro século, porque Paulo não havia sido um daqueles 12 que haviam seguido a Jesus. Paulo foi um apóstolo depois do tempo, ou seja, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em uma época tardia, logo depois da ressurreição de Jesus. Paulo está caminhando no caminho de Damasco, para ir a Damasco, então Cristo aparece para ele e vocaciona ele de forma pessoal para a obra do apostolado. Como Paulo não seguiu Jesus durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, ele tinha muita dificuldade em ser aceito pelos crentes como apóstolo. Interessante, né? Hoje, qualquer um se diz apóstolo e nós aceitamos, né? Naquela época, o próprio Paulo tinha muita dificuldade de ser aceito como apóstolo. Interessante, isso é só para abrir um parênteses aí. Mas Pedro não. Pedro, meus irmãos, desde cedo foi conhecido como uma das colunas da igreja. Pedro foi um dos apóstolos mais proeminentes do Senhor Jesus. Pedro não tinha essa dificuldade que Paulo tinha. Então, nós precisamos fazer a pergunta: por que então que Pedro, de forma intencional, coloca Pedro, apóstolo de Jesus Cristo? Nós temos, meus irmãos, aqui diante de nós, uma carta que será escrita para pessoas de várias regiões. Esses peregrinos precisavam de uma carta autoritativa. Pedro, ao escrever a sua carta para esses crentes, quer que eles entendam que a partir deste momento, tudo que ele irá escrever, de fato tem base apostólica, de fato tem autoridade apostólica, e eles deveriam receber todos os ensinamentos que Pedro agora vai dar, como ensinamentos vindos do próprio Cristo. É por isso que Pedro se declara aqui como apóstolo de Jesus Cristo. E se formos procurar de forma muito rasa o que significa a palavra apóstolo, logo nós perceberíamos que a palavra apóstolo significa enviado, ou seja, aquele que é enviado. Então Pedro aqui está dizendo que ele é enviado por alguém. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, trocando em miúdos ou traduzindo, Pedro, aquele que é enviado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, essa palavra apóstolo, e eu não tenho tempo aqui para abordar de forma muito ampla o que ela significa, mas ela tem nuances maiores para nós. Este termo, meus irmãos, apóstolo, traz a ideia de alguém que recebe plena autoridade de uma outra pessoa. Não é alguém apenas enviado, mas é alguém que recebeu total autoridade. É alguém que é plenamente habilitado para dizer alguma coisa para as pessoas, e essas pessoas, ao receberem aquilo que ele está dizendo, receberem como autoridade daquele que o enviou, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. Desta forma, meus irmãos, o que Pedro está querendo dizer aos seus leitores é que ele é alguém que não irá transmitir suas próprias ideias. Pedro não irá fazer locubrações próprias. Seu pensamento não será colocado diante desses crentes. É por essa razão que Pedro aqui cita a sua vocação. A ideia de que ele é apóstolo é fazer com que esses crentes entendam que tudo que ele irá transmitir não será suas próprias ideias,
não será aquilo que vem do seu coração, não será achismo, mas de fato ele tem autoridade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em uma certa vez, havia dito para o seu discípulo, no capítulo 14 de João, que ele iria mandar um outro Consolador, e que os seus apóstolos, os seus discípulos não ficassem preocupados, porque esse Espírito, esse agente enviado por Deus aos apóstolos, iria levar os apóstolos a compreender toda a verdade. Tudo que os apóstolos precisavam entender para passar para a igreja, o Espírito Santo iria iluminar esses apóstolos a escrever Escritura. Foi isso que Jesus Cristo disse. Não se preocupe, porque o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Ele irá lembrar vocês de tudo que eu falei. Trocando em miúdos o que Jesus está dizendo. Vocês irão. Jesus não escreveu nada, vocês sabem disso, a não ser aquilo que ele escreveu na terra, né? Jesus não deixou nenhuma escritura. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus vem por via de quem? Dos apóstolos. Foram os apóstolos, apóstolo Mateus, apóstolo João, escrevendo esses dois evangelhos, Marcos por via de Pedro, Lucas por via de Paulo. Eles escreveram os evangelhos a fim de que nós conhecêssemos a obra redentora de Jesus Cristo. Nós aprendemos com esse ponto inicial, meus irmãos, que na proporção que estivermos mergulhando neste texto, cada frase, cada parágrafo, cada capítulo, não são elucubrações de um homem, não são sonhos de um homem, não é a ideia de que uma vez o homem foi dormir, pensou em determinadas coisas e filosofias e começou a escrever algo. Não, a ideia primária aqui para nós é que tudo que irá ser dito, tudo que irá ser passado, vem do próprio Senhor Jesus. Tem autoridade vinda do próprio Senhor Jesus. Por isso eu disse na exposição passada, nós estamos diante de uma terra sagrada. Nós estamos diante de um terreno que exige de nós reverência. Diante de um texto que exige de nós atenção, porque não são palavras de um mero homem, não são palavras de um mero comedor de feijão, como alguns queiram dizer. Na verdade, por mais que Pedro tenha escrito, ele escreveu com a autoridade de quem? Do Senhor Jesus. Todos nós um dia recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Pelo menos, eu conheço a igreja e todos os que estão vendo aqui, a ideia é essa. Todos nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas como conhecemos suas doutrinas? Como conhecemos seus pensamentos? Como conhecemos sua vontade? Se não for por via dos apóstolos. Então prepare-se, segure-se nas cadeiras. Que se por um dado momento você não entender alguma coisa, não coloque de lado. Não caia na esparrela de dizer, não gosto do que está sendo ensinado. Se você não gosta do que está sendo ensinado, você não gosta de quem? As palavras do próprio Jesus. Amém, irmãos? Essa é a primeira ideia que nós aprendemos. Tudo o que será dito com a autoridade do próprio Senhor Jesus. Essa é a ideia de Pedro. Então, minha irmã, quando você começar a receber alertas de como tratar o seu esposo na sua casa, que nós estudaremos essa carta, lembre-se, quem está dizendo isso para você é quem? É quem? Jesus. Quando você, homem, começar a receber exortações de como você deve tratar a sua mulher, lembrem-se quem é que está dizendo isso para você? Jesus. Jesus.
Quando você começar a receber orientações de como deve se comportar no ambiente de trabalho, quem é que estará ensinando isso para você? Jesus. E lembre-se disso. Isso é importante. Nós estamos vendo que Pedro escreve a esses peregrinos, a essas pessoas, para fazer um certo tipo de ligação entre a sua autoridade, para fazer com que esses indivíduos descansem de que tudo que Pedro irá dizer foram dito pelo próprio Senhor Jesus. Segundo ponto, irmãos, nós vemos aqui a essência desses peregrinos. Pedro, ao descrever a sua vocação, que é apóstolo de Jesus Cristo, Pedro agora vai descrever a essência das pessoas que estarão lendo esta carta. Ele irá mostrar o caráter dessas pessoas. Quem elas são? Como Pedro descreve elas? No versículo 1 ainda, nós encontramos essa descrição, irmãos. O apóstolo Pedro chama essas pessoas, primeiro, de quê, irmãos? De quê, irmãos? Eleitos de Deus. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a crentes que estão sendo perseguidos pelas mais diversas castas da sociedade, pela família, por qualquer outra coisa. Pedro escreve a estas pessoas e alerta para eles, mostra para eles qual é a essência dele, o caráter dele, quem eles são. E Pedro inicia mostrando que a verdade é que eles são eleitos de Deus. E o que significa essa palavra eleito? Quem sabe o que significa essa palavra eleito? O Bolsonaro foi eleito? Sim ou não? Você gosta ou não gosta, ele foi eleito. O Lula foi eleito? Sim. Que você gosta ou não gosta, ele foi eleito. Eleito por quem? Pelo povo. A palavra eleito, meus irmãos, ela significa aquele que foi separado dentre os outros. Então nós temos um presidente da República, foi aquele que foi separado dentre os outros candidatos. Ele foi eleito. No caso aqui, o autor que fez essa separação, essa citação, ele faz isso, meus irmãos, mostrando que essa separação foi feita por um ser. Os crentes que estão sendo perseguidos, eles são eleitos, eles foram separados dentre os outros. E essa separação, ela é descrita como sendo feita por Deus. Não são eleitos pela igreja. Os crentes que estarão lendo esta carta, eles não foram eleitos pela comunidade, escolhidos pela comunidade. Eles foram escolhidos de forma soberana pelo próprio Deus. Deus é o agente da eleição. É Deus quem escolheu essas pessoas. Você pode até estar se perguntando, mas Pedro vai consolar as pessoas e vai falar de eleição. Tem coisa melhor para consolar alguém que está sendo perseguido, maltratado, levado à morte, do que saber que apesar de todas essas situações, Deus elegeu ele? Não tem. Não tem. A melhor coisa que nós podemos saber diante de todas as dificuldades é que fomos escolhidos por Deus, irmãos. Que o mundo pode nos rejeitar, que as pessoas podem nos colocar de lado. Segundo o autor dos Hebreus, aqueles que andam por fé são tratados pelo mundo como escória da terra, como lixo do mundo. Mas no próprio texto do capítulo 11 de Hebreus, o autor diz que Deus se orgulha de ser chamado Deus deles. Eu acho esse texto incrível. É um dos textos que mais toca em meu coração quando o autor do livro dos Hebreus começa a tratar pela fé, pela fé, pela fé. Aí começa a dizer, eles eram errantes, fugitivos, em cavernas e assim. Morreram assim, 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 uns foram passados pela espada, eles eram escória do mundo, lixos da terra. Mas Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Meus irmãos, para o apóstolo Pedro,
Os cristãos é o povo de Deus, escolhido na eternidade e separados do mundo de pecado para brilhar como luz em meio às trevas. Essa é a definição que Pedro faz no capítulo 2 e versículo 9. Se você quer acompanhar comigo, por favor, faça isso. O próprio texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês, porém, vocês quem? Esses crentes, os eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, e obviamente se aplica a nós também. Vocês, porém, são geração eleita. Veja como Pedro, essas palavras vão sendo ditas por Pedro. Quem acha que só foi Paulo que falou sobre esse assunto? Não. De Gênesis a Apocalipse a isso. Olha como Pedro trata essas pessoas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a essência dos cristãos, irmãos. Antes de tudo, antes de você dizer eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou magro, eu sou gordo, eu faço parte da igreja bíblica Querigma, antes de tudo isso ser verdade, bonito eu não sei, mas antes de tudo isso, você é eleito de Deus. Eleito de Deus. Coloque isso em sua cabeça. Deixe isso descer ao seu coração. Deus, na eternidade, escolheu para si um povo santo, um povo separado do mundo, e das fileiras desse povo, eu, miserável pecador que sou, faço parte deles. Que notícia tremenda! Meus irmãos, isso me alegra na perseguição, isso me alegra nos meus tropeços, porque nós não vamos abordar bastante aqui a questão da eleição, mas eu começo a perceber que se isso é verdade, e eu creio que é, a eleição de Deus para com a minha vida não dependeu daquilo que eu era. Deus não me elegeu por aquilo que eu era. Deus me elegeu antes que o mundo existisse. Deus me elegeu quando ainda eu estava morto em meus delitos e em meus pecados. Por isso hoje, caminhando na fé, como peregrino que eu sou, andando neste mundo, sabendo que aqui não é o meu lugar, andando neste mundo de trevas, sabendo que o mundo irá me perseguir, sabendo que lutando contra o pecado, muitas das vezes, eu vou tropeçar com meus pés em pedra, mas logo que eu tropeçar, eu levantarei a minha cabeça e direi como Paulo disse no capítulo 9, capítulo 8 de Romanos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nunca passou por esse texto? Vou ler lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça tudo que nós precisamos? Veja o que Paulo está dizendo, irmãos. 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Isso é uma pergunta retórica. Paulo sabe que ninguém pode fazer acusação. Nem você, nem o diabo, nem quem quer que seja. Paulo diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Por que, Paulo, que não pode se fazer acusação? Porque foi Deus quem o justificou.
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Meus irmãos, Pedro, na intenção de consolar os crentes que estão sofrendo, ensina-os a meditar no prazer e privilégio deles terem sido escolhidos por Deus. Apesar de vocês estarem sendo perseguidos, maltratados, injuriados, sendo tratados como lixo da terra, vocês foram escolhidos por Deus. De forma que ninguém vai acusar vocês. Vocês estão livres. É assim que Pedro descreve esses crentes como eleitos de Deus. Nós vamos já falar, abranger mais essa ideia. Mas não apenas isso, irmãos. Vejam que o versículo 1 ainda continua dizendo que esses indivíduos, apesar de serem eleitos, eles também são peregrinos. Peregrinos e forasteiros. Essa é o tema da do segmento das exposições. Como peregrinos e forasteiros. Eles são eleitos. Foram escolhidos por Deus. E o fato deles terem sido escolhidos por Deus, os levam a serem peregrinos, a serem forasteiros. Depois da morte de Estevão, meus irmãos, os cristãos foram espalhados e tiveram que ir morar em outros países. Você vai encontrar isso lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, quando o diácono Estevão foi martirizado, o primeiro mártir da igreja. Ali cresceu a perseguição sobre a igreja e os cristãos foram espalhados pelo mundo todo ali. É interessante, meus irmãos, que aqui o autor, que no caso é Pedro, chama esses crentes de peregrinos, de forasteiros. E o que significa peregrinos? O que significa forasteiro? Você sabe muito bem o que é isso. O que é ser peregrino? Peregrino é estar em uma terra que não é a sua pátria. Eu estou numa terra, eu moro em um local, mas não é o meu lugar, não é a minha terra. Quantas das vezes, irmãos, nós assistindo aqueles programas de pessoas que tiveram que sair de um país para outro, por exemplo, os italianos que vieram para o Brasil, eles cresceram, eles floresceram, eles prosperaram aqui, mas os testemunhos dizem que diversas vezes eles tinham saudade da sua terra. Quantas vezes nós vemos os nordestinos que saem do Nordeste e vão habitar em São Paulo, a fim de que eles tenham uma vida melhor. Lá eles crescem, lá eles têm sucesso, lá eles frutificam, lá eles prosperam, mas sempre há no coração dele uma saudade da sua terra, do seu lugar. Tanto é que você assiste o programa do Gugu, não, Gugu mais não, né, irmãos? Não existe mais não, mas qual é o mais agora? De volta para sua terra, tem aí, né? De volta para sua terra. Os nordestinos que estão lá no sul, que estão doidos para voltar para sua terra, eles estão bem lá, eles prosperaram lá, uns sim, outros não, mas eles têm vontade de voltar para o seu lugar. Aquela música do Luiz Gonzaga, Asa Branca, é Asa Branca, irmãos? É Asa Branca? Conta a migração dos nordestinos para o sul, quando a seca invade o Nordeste e não tem mais como haver água e comida, eles saem do Nordeste, vão para o sul, passam um tempo lá, mas logo que a chuva começa a descer, eles fazem o quê? Sai de lá e volta para cá, porque é a terra deles. Um nordestino em São Paulo é peregrino. Um paulista no Nordeste é peregrino. Escute, o que Pedro está dizendo? Vocês serem perseguidos, vocês serem maltratados é natural. O que vocês esperavam? Vocês estão em uma terra estranha. Vocês caminham em um lugar que não é o lugar de vocês.
Veja o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, irmãos, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. É só voltar umas páginas aí. Hebreus 11 e 13. Olhe como o autor aos Hebreus descreve os crentes. 11 e 13, por favor. Olhe só. Depois dele descrever várias pessoas que viveram pela fé, no versículo 13 ele diz assim: todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Se há uma verdade que todos nós deveríamos já termos intimidade com ela, é a verdade, meus irmãos, de que nós somos peregrinos, de que nós somos forasteiros. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. Paulo diz isso em Filipenses 3 e 20, quando ele vai dizer que a cidadania dos crentes é o céu. É por isso que Paulo também em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3 vai dizer: se vocês já ressuscitaram com Cristo, portanto agora que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são da terra de vocês. Procurem as coisas que são da pátria de vocês, e não daqui da terra. É por isso que Jesus Cristo vai dizer que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Para o cristão, meus irmãos, caminhar nesta terra é um desespero. Viver neste mundo é um desespero. Porque para onde ele olha, a palavra que sai da sua boca é: meu Deus, não suporto, não é meu lugar. Senhor, como os homens podem fazer isso? Eu estou lá em casa, aí eu abro meu aparelho de televisão, aí eu não aguento uns 15 minutos. Para onde você vai? É arrogância, é prepotência, é zombaria, é escarnecendo do nome de Deus. Como que nós vivemos em paz aqui, irmãos? É como o texto sagrado diz que quando Ló vivia na cidade de Sodoma e Gomorra, ele afligia sua alma. Ló vivia desesperado lá, porque a Bíblia trata Jó como um homem justo. Ló. A Bíblia trata Ló como um homem justo. E como justo que era, vivendo em uma terra de devassidão, de podridão, a Bíblia diz que Ló simplesmente afligia a sua alma todos os dias. Você não aflige sua alma todos os dias? Você não aflige sua alma todos os dias? Você não se acorda de manhã, é evidente, com a alegria de saber que Deus lhe deu mais um dia para viver, mas você não se acorda de manhã com vontade que o mundo exploda? Você não se acorda de manhã e diz assim, como Paulo: não sei o que é melhor, se é estar aqui ou se é estar lá. Morrer para mim é lucro. É isso que Paulo disse, irmãos. Morrer para mim é lucro. Quem dera que eu estivesse lá. Essa é a nossa pátria, irmãos. A nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Meus irmãos, nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus dentre a raça humana pecadora. Por isso não há contradição maior do que, como eleitos de Deus, ficarmos criando raízes em uma terra que de fato não é nossa. O grande problema da cristandade da nossa geração é que a nossa geração criou raízes nessa terra, irmãos. Nós criamos raízes nessa terra.
Nós gostamos daqui. Ave Maria, se me tirar alguma coisa daqui, eu morro. Nós gostamos desse mundo. E esse é um problema. Porque neste mundo nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros. Nós andamos, nós estamos de passagem, irmãos. Aqui é uma breve estadia. O nosso coração não está aqui. O nosso coração está lá. Imagine a crise que os crentes vivem. Coração no céu e os pés na terra. Os pés estão na terra, mas o coração no céu. Andando nessa terra, mas o coração no céu. Nós somos crentes, irmãos, que todos os dias meditamos na melodia da harpa cristã número 2. Qual é? Qual é? Oh, que saudosa lembrança. Cante. Tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Cante. Pois és do meu coração, eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem nos buscar. Continua. Sim, eu lutarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Aqui é desespero. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Não há incoerência maior, não há contradição maior do que entendermos que somos escolhidos de Deus, peregrinos na terra, e as nossas raízes estão na terra. Corte essas raízes. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça mina, onde a traça corrói, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça não corrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. É lá, irmãos. Você é peregrino. Nós somos peregrinos. E como peregrinos que somos, é natural os cidadãos dessa terra nos perseguir. Sim ou não? Sim, não somos daqui. Não somos daqui. É natural os filhos deste reino, os filhos das trevas, o que a Bíblia chama de filhos do diabo, perseguir os cidadãos que não são daqui. É natural isso. É natural. Então, se você acha que entrou numa religião para se dar de bem, se deu mal. Se deu mal. Perdeu, playboy. Se deu mal, irmãos. Não é. Aqui não é teu lugar. Aqui há um caminho de dor, há um caminho de sofrer. Se não sofrer pelas circunstâncias normais da vida, a qual todos nós sofremos, sofreremos por simples dizer a verdade. Sofreremos por nos posicionarmos em prol da verdade. Sofreremos porque seremos luz, e as trevas odeiam a luz. De todos os lados seremos apertados. E como o texto sagrado diz, nós somos como ovelhas mudas sendo levadas para o matadouro. É isso que você é. Ovelha muda, silenciosa,
sofrendo, indo para o caminho da morte, mas sabendo, lá na eternidade, do outro lado do Jordão, nós passaremos e estaremos para sempre com Ele. Diz o hino 509: quando o Jordão passarmos unidos, ó, que gloriosa vista! Quando eu ver você, vê nós. Tantos como a areia da praia, multidões. Tantos como a areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Ah, irmãos, que notícia tremenda. Você está criando raízes nessa terra, acho bom você cortar, senão você vai virar estátua de sal. E esse é o problema. Pense lá, cabeça lá. Viva como quem não estivesse vivendo aqui. Viva a sua vida diária pensando lá. E todos os dias dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas tem gente que acha tão bom. Não vem não, Senhor, eu tenho que terminar a faculdade. Não, Senhor, eu ainda tenho que casar. Acha tão bom essa vida que não sente prazer na outra. Cuidado com isso. Pedro escreve aos crentes dizendo: vocês são peregrinos, forasteiros em uma terra estranha. Então prepare-se para viver sofrendo. Pedro vai consolar as pessoas desse jeito, irmãos. É desse jeito que consola as pessoas? Segundo o apóstolo Pedro e segundo Jesus, ele tem autoridade máxima sobre as coisas. Pedro não mente. Pedro diz: vão sofrer, vão passar pelo martírio, mas sabe que vocês foram eleitos por Deus e vivem como um peregrino. E nós passamos agora para o versículo de número 2 e estamos mostrando aqui, irmãos, que a segurança desses peregrinos, desses que estão caminhando, palmilhando numa terra estranha, é uma segurança palpável. Vejam que o apóstolo Pedro descreve no versículo 2, 3 atos do Deus triuno. Como esses crentes poderiam se segurar? Como que eles, sofrendo as mais terríveis desgraças, como que eles poderiam se alegrar na confiança de que eles estariam firmes? Pedro vai dizer: não se preocupe, porque essa eleição de Deus foi feita no conselho trinitário. O Pai escolhe, o Filho resgata e o Espírito Santo simplesmente aplica essa obra nas suas vidas. Veja o que diz o versículo 2: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue. Percebam que Pedro aqui, ele fala do Deus triuno. No primeiro versículo ele traçou a essência do cristão. Quem o cristão é? Eleito. E por causa dessa eleição ele é peregrino nessa terra. E esse peregrino deve viver confiante. Confiante em quê? Que essa escolha foi feita no conselho trinitariano, no conselho triuno do Deus tremendo. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito, resolveu traçar esse plano perfeito a qual vocês estavam lá. É assim que Pedro resolve consolar esses crentes. Primeiro, meus irmãos, Pedro diz que é Deus Pai quem escolhe. É assim que ele diz na parte A do versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Vejam que a palavra eleição e escolhido tem a mesma conotação aqui. Agora tem uma pergunta interessante, porque Pedro usa aqui a palavra pré-conhecimento. E o que significa a palavra pré-conhecimento? Bom, obviamente que para nós, na nossa linguagem, pré-conhecimento é alguém que tem um conhecimento antecipado. É alguém que conhece por antecedência, né? Antes que as coisas aconteçam, eu já tenho a ideia daquilo.
Entretanto, essa palavra pré-conhecimento, irmãos, aqui está mais ligada ao ato soberano de Deus Pai de escolher as pessoas. Porque é normal que nós tenhamos essa ligação com essa palavra pré-conhecimento no sentido de pré-conhecimento é conhecer algo antes dele acontecer. Só que Deus não é assim. Não existe o tempo para Deus. Nós é que somos seres temporais. Mas Deus não é um ser temporal. Deus não está dentro do tempo. Não há tempo para Deus. Deus é um eterno ser que está antes, agora e depois. Eu não sei nem como é que é isso, mas eu só sei que é. Não entra na minha cabecinha o ser de Deus. Deus simplesmente é. E não há passado, nem presente, nem futuro. As coisas que ainda acontecerão para nós, mas para Deus, já aconteceu. Aliás, não aconteceu porque para Deus as coisas não acontecem, porque Deus vive no eterno. Ixi, irmão, eu falei demais, né, irmãos? Não há passado, nem presente e nem futuro para Deus. Por isso essa ideia de pré-conhecimento não se encaixa muito em Deus, se encaixa muito em nós. E quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, a gente vai notar que essa palavra pré-conhecimento está ligado com o ato soberano de Deus escolher. Com isso, irmãos, nós temos aqui a doutrina da eleição sendo ortogada pelo próprio Pai. É o Deus Pai que na eternidade decidiu de forma soberana escolher pessoas para dar de presente ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a ideia da eleição e eu quero ler alguns textos com vocês para tentar fazer vocês compreender isso. Leiam comigo Tito, por favor. Tito capítulo 2. Pastor, eu já sei sobre isso, amém. Mas eu quero consolar você que está sofrendo perseguição, em você ter uma base firme que Deus Pai te escolheu antes da criação do mundo. Isso consola-nos, irmãos. Tito capítulo 2. Capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim, irmãos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é um servo de Deus, é alguém que não faz sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E ele é enviado de Jesus Cristo, tem autoridade apostólica. Ele foi enviado para quê? Para levar quem? Levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Veja o que Paulo está dizendo. Que Deus escolheu Paulo para ser seu servo, e Jesus Cristo escolheu Paulo para ser seu comissionário, para ser enviado pela autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Enviado para quê? Enviado para levar quem? Os eleitos. Quem é os eleitos, irmãos? Eu já falei aqui, não foi? Quem é os eleitos? É aqueles que Deus Pai escolheu na eternidade, dá de presente ao seu Filho Jesus Cristo. Esse é os eleitos. Olha o que o texto diz. Paulo foi escolhido para ser o agente, o enviado, para pegar esses indivíduos que estavam nas trevas e através do evangelho levar eles à fé. Esses eleitos que estavam nas trevas. Você está notando isso aqui, irmãos? Os eleitos, a conotação dos eleitos é muito mais geral do que isso. Os eleitos estavam nas trevas, mas Paulo foi escolhido por Deus para pregar o evangelho e conduzir esses eleitos à fé. Aí o texto continua assim: fé e ao conhecimento da verdade conduz à piedade. 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Ou seja, qual é a esperança do cristão? Vida eterna. Para esses eleitos tem vida eterna. Aí o texto continua: a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos. Percebam aqui, irmãos. O que o texto está dizendo? Que o Deus eterno, o Deus Pai, em um tempo eterno, que não é o nosso, fez o que, irmãos?
uma promessa. Ele fez uma promessa. O texto está dizendo que essa vida eterna foi prometida por esse Deus. Foi prometida para quem? Para quem Deus prometeu isso? Bom, irmãos, aí a gente caminha em João, capítulo 6, versículo 37. Leia comigo, por favor. João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim o texto: todo aquele que o Pai me der, virá a todo aquele que o Pai me der. Paulo foi escolhido por Deus para levar quem? Os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que Deus Pai prometeu ao seu Filho. Próprio Senhor Jesus que já está dizendo que todo aquele que o Pai me der, inevitavelmente virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Irmão, você consegue entender esse barulho aqui? Deus Pai, o conselho trinitariano, Deus Pai ama tanto o seu Filho, eu já disse isso aqui algumas vezes, que resolveu presenteá-lo. Veja aqui a cena, irmãos. Ô filho, eu te amo tanto. Aí o filho diz para o pai: eu também te amo tanto, pai. E o pai diz: eu também te amo tanto, filho. Vocês conseguem ver isso? Aí o pai: eu vou demonstrar para ti, eu vou dar uma prova da manifestação do meu amor. Vou dar a ti pessoas semelhantes a ti. E na eternidade ele escolhe essas pessoas e dar ao seu filho. E o filho diz: e eu recebo, pai, aquele que vem a mim, aquele que tu me deu, jamais eu rejeitarei. E eu desci do céu, foi para fazer a tua vontade. Que vontade? Que eu não perdesse nenhum daqueles que o Senhor me deu. Meus irmãos, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 28 ao 30, aqueles que Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica, Deus glorifica. Na mente de Deus, tudo já está feito. Os eleitos já estão assentados nas regiões celestiais, onde sobre eles estão toda sorte de bênçãos. Você, eu, todos os que são perseguidos por causa da sua fé, não deveriam se entristecer por isso, não deveriam murmurar por isso, mas deveriam dar brados de alegria, deveriam cantar noite e dia, e olhar para dentro do seu coração, e ao invés de ficar perguntando: meu Deus, por que o Senhor não escolheu fulano de tal? Dizer: Senhor, por que me escolheste? Por que escolheste a mim, tão miserável pecador? Que privilégio é esse, Pai, que eu tenho de na eternidade ter sido escolhido por ti. O que é provação, irmãos? O que é tribulação? O que é perseguição diante desta notícia? Todas essas realidades presentes são fichinhas diante dessa notícia. É por isso que Paulo diz: as vossas leves. Olha o que Paulo diz: as vossas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao eterno peso de glória que está reservado para vocês nos céus. Não se comparam. Triste porque ser perseguido?
Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vocês serão perseguidos, maltratados, irão afligir vocês, mas não se entristeça com isso, alegre-se, porque assim como perseguiu os profetas que vieram antes de vocês, também perseguirão vocês. Mas ao invés de se entristecer, exultem de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós temos aqui, irmãos, na parte A do versículo 2, a verdade do conselho trinitariano, começando pelo Pai, escolhendo as pessoas, aqueles a quem Ele dará ao seu Filho. Mas nós também temos, e obviamente Pedro aqui não tem a ideia de traçar um tratado teológico a respeito do conselho trinitário, porque a lógica é Pai, Filho e Espírito. O Pai escolhe, o Filho redime, morre por essas pessoas, e o Espírito Santo aplica a obra do Filho nessas pessoas. Mas Pedro aqui muda a ordem. Pedro coloca o Pai, Pedro coloca o Espírito, e depois Pedro coloca Jesus Cristo. Pedro muda a ordem. E a ordem não altera aqui o resultado, irmãos. O resultado é o mesmo. O fato é que, segundo Pedro, o Espírito Santo é o agente que irá santificar essas pessoas. Vejam que esses indivíduos que foram escolhidos por Deus Pai, onde eles estão, irmãos? Onde eles estão? Antes de serem regenerados, onde eles estão? No mundo das trevas, irmãos. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Vocês antes estavam mortos nos vossos delitos e em vossos pecados. Antes vocês eram por natureza merecedores da ira. Era lá que eles estavam. Mas o que foi que o Espírito Santo fez, irmãos? O Espírito Santo regenerou esses indivíduos. Esses a quem Deus Pai deu ao seu Filho. O Espírito Santo, de forma graciosa, chamou-os com uma chamada eficaz, e tendo chamado, eles vieram e disseram: sim, Espírito Santo, sim, aqui estou eu. Não dá para haver comunhão com Deus, irmãos, entre o Deus Santo e o homem pecador, a não ser que alguém tenha o poder de santificar o pecador e intervir na sua condição pecadora. Essa é uma verdade. Nós só podemos ter comunhão com Deus por causa do indivíduo que mora em nós. Quem é o indivíduo que mora em nós? O Espírito Santo. Você que é peregrino nessa terra, que sente que o seu lugar não é aqui, que acha que tudo aqui é estranho, se exulte, alegre-se em saber que primeiro você foi escolhido por Deus, e que segundo você é templo e morada do Espírito Santo. E todos os dias o Espírito Santo está terminando a sua obra em você. Você é uma obra inacabada. Se você acha ruim, e deve achar mesmo porque peca, mas lembre-se disso, você é uma obra em construção. O Espírito Santo está em você, santificando você, tirando toda mácula, tirando toda ruga, tirando tudo que não presta. E a ideia, meus irmãos, é que no final das contas, depois que o Espírito Santo terminar a sua obra, ele pegue você e apresente você ao noivo, como uma noiva sem mácula, sem ruga, uma noiva linda e inculpável. Escute, hoje você pode olhar para você e achar que é um tremendo pecador, mas já, todo esse pecado será exterminado do seu coração. Toda essa natureza pecaminosa se encerrará. E nós estaremos para sempre livres dessa situação. É isso que me alegra todo dia, irmãos. É isso que me faz dobrar os meus joelhos quando eu peco contra Deus e digo: Senhor, hoje eu pequei, mas eu tenho a esperança de que um dia não pecarei mais. Perdoa meus pecados, Senhor. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua caminhando. Ainda não chegou, mas quando chegar, nós seremos perfeitos diante de Deus. O Pai escolhe, o Filho está santificando para apresentar esses indivíduos de forma perfeita ao Pai. E Pedro encerra, irmãos, e eu caminho para o final dizendo que Jesus Cristo faz duas coisas. Primeiro, Jesus derrama o seu sangue.
Você devia a lei de Deus. Você deveria ser morto. O salário do pecado é a morte. Você deveria ser simplesmente condenado. Porém, Pedro declara aqui que por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz, Ele redimiu, Ele comprou os eleitos. A verdade, meus irmãos, é que esses eleitos estavam num estado de pecaminosidade. Mas o que foi que Jesus Cristo fez? Jesus desceu, se encarnou, tomou o seu lugar, tomou a sua cruz, foi crucificado nela, e sua última palavra lá foi a mais bela palavra que está escrito na Bíblia: Pai, está pago. Tetelestai, Pai, paguei a conta. Cristo pagou definitivamente a minha conta, irmãos. Cristo pagou definitivamente a tua conta. Oh Deus, diante deste mundo de podridão, diante desse mundo de devassidão, diante deste mundo de corrupção, não há melhor notícia para receber do que a notícia de que Jesus Cristo definitivamente quitou a minha dívida. Cristo quitou a tua dívida. E é bom que esses crentes ouçam isso, porque eles poderiam estar pensando que eles estão sofrendo por causa dos seus pecados. Deus está culpando eles e condenando eles por causa dos seus pecados. Mas Pedro está dizendo para esses crentes: olhe, não imaginem que vocês estão sofrendo porque vocês pecaram. Não é por isso. Porque a conta de vocês já foi paga por Jesus Cristo. Leve isso para a sua vida, irmãos. Deixe de qualquer hora, a qualquer momento, tropeçar. Tropeçou. Ah, Senhor, já sei por que eu estou sofrendo. Ah, eu já sei por que eu estou pagando o pão que o diabo, comendo o pão que o diabo amassou. Foi porque eu disse aquela palavra. Foi por causa daquela palavra, Senhor. Foi porque eu soltei aquele palavrão. Ah, Senhor, porque eu senti raiva. É por isso que eu estou pagando isso. Quem disse isso? A pior coisa que eu costumo ouvir de algumas pessoas é dizer assim: eu estou pagando os meus pecados. Coitado de tu. Ninguém paga pelos seus pecados. Só existe um que desceu para pagar definitivamente a nossa conta: Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou definitivamente a minha e a tua conta. E a segunda coisa é que esse Jesus que desceu do céu, morreu por mim e morreu por você, espera que, tendo sido santificado, tendo sido regenerado, Ele espera que você faça o que, irmãos? A continuação aí do versículo 2, por favor. Ele espera que você obedeça. Olha o que aqui diz o texto: para a obediência a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro deseja também lembrar esses crentes que todo este plano realizado pelo Deus Trino tem o objetivo de levá-los à obediência. Depois de tudo que Cristo fez pelos pecadores, o normal agora é esses redimidos viverem com base na sua vocação. Qual é a vocação dos cristãos? Viver em obediência. Alguém já disse: o alfabeto do crente é obedecer. O alfabeto português é A, B, C, D, E, F. O alfabeto do crente é obedecer. Não há contradição maior do que um eleito que foi encontrado no mercado de escravo e regenerado pelo Espírito Santo e agora ter sido banhado pela obra da santificação. Não há contradição maior do que ele gostar do pecado. Não há. Irmãos, escute. É como querer que a água seja seca. Tem água seca, irmãos? A água, ela é molhada. Não tem como a água não ser molhada. Da mesma forma, não tem como o eleito que foi regenerado pelo Espírito Santo não procurar viver uma vida de obediência.
não procurar viver uma vida de santidade. Tudo isso que eu acabei de dizer sobre a eleição, tudo isso cai por terra. Se você vive na devassidão, se você vive no pecado, se você insiste em pecar contra Deus, se voluntariamente você insiste em pisar no sangue de Cristo, tudo isso cai por terra. Tudo isso só tem valor, tudo isso só tem sentido se eu e você, como cristão, que tendo acordados pelo Espírito Santo, andarmos em novidade de vida. E se estamos em Cristo, nova criatura você é. Como nova criatura que você é, você vai mentir? Vai, irmãos? Não. Encerro com Colossenses capítulo 3. Último texto. Colossenses capítulo 3. Ah, pastor, agora eu sei que eu sou eleito. Oh, coisa boa. Fui eleito por Deus Pai. Fui comprado por Jesus Cristo. Fui regenerado pelo Espírito Santo. Eita, que bênção. Estou com vontade até de falar em língua. Que coisa tremenda. E agora, o que eu vou fazer? Colossenses capítulo 3. 5. Assim. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Termino, irmãos. Se vocês foram regenerados, se vocês são eleitos, regenerados pelo Espírito Santo, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Imoral e imoral. Desculpe por falar assim, mas a ocasião exige. Imoral, crente imoral, tu não é eleito. Tu não foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque tendo sido regenerado, abandone a imoralidade. Abandone a perversidade. Continua o texto. Abandone a impureza, abandone a paixão, abandone os desejos maus, abandone a ganância e a idolatria. Versículo 7. Aos quais vocês praticaram antes no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora, regenerado pelo Espírito Santo, abandone ira. Não, é meu temperamento. Que conversa é essa, irmão? É porque eu sou assim, pastor, é porque eu sou assim, explosivo, meu pavio é curto. Não tem contradição maior do que alguém que descobriu que é eleito, regenerado pelo Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo e vive em explosões de ira. Isso é mentira. Você não foi ainda convertido. Abandone a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Você agora é alguém parecido com Jesus. Você dá para imaginar Jesus irado? Você dá para imaginar Jesus imoral? Jesus indecente? Jesus com mentira? Dá para imaginar isso? Não? Pois também nós, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, abandonamos todas essas práticas. Por quê? Porque descobrimos que na eternidade Deus Pai nos escolheu. Jesus Cristo morreu por nós. E o Espírito Santo aplicou sua obra nas nossas vidas, nos regenerando. E agora vivemos em novidade de vida. Tratamos nossas esposas com delicadeza. Não batemos nem com a rosa. Feche seus olhos.